E hoje vai ser mais assim, uma conversa, uma introdução. Aí o próximo encontro nosso, a gente vai entrar a fundo no tratado. Então hoje é só falar assim, que é Nossa Senhora, e depois a gente passar algumas orientações para o exercício, que é outra coisa que eu quero focar bastante esse ano, é o do exercício de Nossa Senhora. A gente sabe muito bem que Deus, ele é independente, ele é o Todo-Poderoso, ele não precisa de ninguém nem de nada. Porém, o tratado fala muito da importância da devoção de Nossa Senhora. Então se coloca a natureza da necessidade da verdadeira devoção. Maria é necessária, sim, no ponto por decisão de Deus, para a nossa salvação. Ela é necessária aos homens. Mas entenda uma coisa, aí você deve fazer o seu apostolado de Nossa Senhora dessa forma. Não se trata de uma necessidade absoluta. Veja, nós necessitamos de Nossa Senhora, Deus quis necessitar de Nossa Senhora, porém não é uma necessidade absoluta, porque Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Isso aqui ninguém pode discutir. Falar que Deus precisa de Nossa Senhora, que sem Nossa Senhora ele não faria nada, beira a heresia. Tá? É um erro teológico muito grande afirmar isso aqui. Então Deus não precisa de nada e nem de ninguém, porque Deus é absolutamente independente. Ele é. Como se define na Sagrada Escritura, eu sou. Outro detalhe, Deus não necessita de ninguém e nem de Nossa Senhora para ser feliz. Ninguém consegue ferir a Deus, ninguém consegue estar acima de Deus, ou seja, Deus é o Todo-Poderoso. Ele existe tranquilamente sem Nossa Senhora, ele salvaria o mundo tranquilamente sem Nossa Senhora. Deus não tem uma necessidade absoluta de Nossa Senhora. Ele não pode falar, sem a Nossa Senhora eu não sou nada. Deus não pode falar uma coisa dessa. Então, não se trata de uma necessidade absoluta. Isso aqui é muito importante a gente ter na cabeça, até para ajudar os protestantes que dizem que a gente adora a Nossa Senhora. Não, nenhum católico adora a Nossa Senhora, Deus me livre. Né? Nós reconhecemos com muita simplicidade, com muito amor, o que de fato seria essa necessidade. Já que Deus não necessita de ninguém e nem de nada para ser feliz, então de onde que vem esse ponto importante da devoção a Nossa Senhora? São Luís Grão de Montfort, no livro Tratado da Verdadeira Devoção, você vai ler, que ainda não leu, ele fala com todas as letras. Comparada a Deus, Maria é menor do que o átomo. Ela é tão insignificante diante de Deus que ela é menor do que um átomo. É nada. É absolutamente nada diante de Deus. Ela poderia não ter existido. Poderia. Tem muitas mulheres no mundo, muito santa, muito casta. Nossa Senhora poderia não ter existido. Tá? Portanto, ela não é necessária. Então, o tratado fala isso com muita clareza. Maria não é necessária. Porque basta Deus querer para tudo realizar. Eu quero, isso Deus que pode falar. Eu quero, eu faço. Com ou sem Maria. Com ou sem Papa. Com ou sem Padre. Eu faço. Então não há necessidade. Então o que seria? Trata-se de uma necessidade hipotética. Pode se tornar necessária por meio de uma vontade irrevogável. Assim ocorreu com Maria. Então, Nossa Senhora se tornou necessária por uma vontade livre do nosso Deus de fazer com que ela participasse do plano da salvação. Veja, é uma necessidade porque Ele quis. Não é por uma deficiência de Deus, mas porque Ele simplesmente quis assim. Quando a gente fala assim, eu vou pedir a intercessão de Nossa Senhora,
Não que Deus seja tão incompetente que não pode me socorrer. Ele pode me socorrer sem o auxílio de Nossa Senhora. Pronto. Mas ele não quer me socorrer diretamente. Ele quer que você peça o auxílio de Nossa Senhora. É um querer irrevogável. Ele decidiu que tinha que ser assim e assim vai ser até o fim do mundo. Deus quis começar e terminar tudo por Maria. Ele quis começar e terminar por ela suas maiores, grandes obras. Então já se entende. Resumindo essa parte. Deus não tem necessidade de Nossa Senhora, nunca teve. Essa necessidade é um querer dele, é livre. Eu quero depender de Nossa Senhora. Isso aqui é irrevogável porque Deus não muda. Poderia amanhã Deus falar assim, quero mais depender de Nossa Senhora, eu quero salvar muitas pessoas sem a ajuda de Nossa Senhora. Ele não vai fazer isso, porque Deus é imutável. Isso é um detalhe importante, está lá no Catecismo da Igreja Católica. Falar que Deus muda é uma heresia, é um pecado grave. Deus não muda. Então, se ele decidiu que as graças iriam chegar até você por meio de Nossa Senhora, ele vai levar isso aqui até o fim do mundo. E não há nada que faça Deus dar um passo atrás. Bom, mas essas pessoas que se salvam, que não têm o conhecimento de Nossa Senhora, vivem numa igreja não católica por ignorância invencível, ignorância invencível que o Senhor não tem como curar essa pessoa, ela está fixa naquela ideia. Ela se salva então sem a ajuda de Nossa Senhora? Não, ela se salva com a ajuda de Nossa Senhora, mesmo que ela não peça a intercessão de Nossa Senhora, porque Deus quis que fosse assim. Tá? Isso é de extrema importância. Então, ela se torna necessária por vontade irrevogável do nosso Deus. Não é o que está nas Sagradas Escrituras. Se eu não tiver anotado errado, seria Malaquias, capítulo 3, onde Deus fala, eu sou o Senhor e não mudo. Portanto, se impõe. Acredita-se que Deus absolutamente não mudaria de conduta no século e assim Maria é necessária pela vontade e não por uma deficiência. Eu quero focar esse ponto aqui, nessa introdução, para a gente poder entender o amor que nós precisamos ter a Nossa Senhora. Deus não é deficiente, é todo-poderoso. Deus quer precisar de Nossa Senhora, não por preguiça, não por deficiência, não por ele se achar diminuído ou um outro motivo. Simplesmente eu quero assim. Ponto. Porque ele é Deus. Um católico, quando se dirige a Nossa Senhora, está trocando Nossa Senhora por Deus. Isso nunca existiu na vida. Eu até comento todos os anos essa realidade. Quando uma pessoa que tem até um pouco conhecimento, conhece as Sagradas Escrituras, não estudou o catecismo, e ela vai até Nossa Senhora e pede ajuda. Se você chegar para essa pessoa com toda sinceridade e falar quem é mais, Deus ou Nossa Senhora, a pessoa vai responder com muita tranquilidade, Deus. O católico mais ignorante, ou seja, desprovido do conhecimento adequado, ele vai dessa resposta, Deus é mais que Nossa Senhora. E por que você não vai diretamente a Deus? Aí nós podemos dar a resposta simples, porque Deus não veio diretamente até você. Todo mundo sabe disso. Deus não veio aqui e, por exemplo, a missa. Claro que a presença real de Cristo, o sacerdote é em persona Cristo e tem tudo mais, mas Nosso Senhor quis precisar do sacerdote. Isso é assim a vida toda. Existem grandes pregadores aí. Deus poderia chegar, ele mesmo pregar para todo mundo, o próprio Deus. Ele não faz, ele manda terceiro. Então vai assim desde o início, vai ser assim até o fim do mundo. Até os pastores, né, que quer diminuir a devoção a Nossa Senhora e aos santos, falando que temos que ir diretamente a Deus.
Então, mas Deus não está pregando aqui diretamente, ele está se servindo da sua dita sabedoria, do seu dito conhecimento. Por que Deus não vem direto aqui? Por que tem que ouvir da sua boca? Não é? Então é porque Deus, desde toda a eternidade, quis, por sua livre vontade, precisar da ajuda de outras pessoas. Isso aqui que eu falei para vocês está no livro do Tratado, do número 39, no número do 14 e 15. Quiser marcar para você ler em casa, vou falar com calma. Um tratado da verdadeira devoção. O número 14 e 15. E o que eu falei agora está no número 39 do tratado. Eu já vou explicar o tratado. E a explicação que segue agora está no número 16 ao 38 do tratado. Então, o fundamento da necessidade da verdadeira devoção à vontade divina. Antes da encarnação, com aquela passagem que nós conhecemos muito bem, o anjo anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Antes desse episódio, tinha passado muitos profetas, muitas moças vieram. E, no entanto, Deus não quis escolher nenhuma dessas moças castas, devotas, que cumpria os mandamentos. Deus não teve pressa. Então, antes da encarnação, Deus espera o momento oportuno da chegada de Nossa Senhora no tempo. Então, quando ela chega, é que aí ele vai realizar o milagre da encarnação do Verbo. Então, antes da encarnação, é atribuída a Deus Pai, porque ele decidiu o momento exato da encarnação. Então, só Maria encontrou graça diante de Deus. Está no número 16. Ele poderia ter escolhido outra moça, com a sua livre vontade. Ele poderia ter antecipado a encarnação, porque ele é poderoso o suficiente para isso. Mas não, ele espera o momento da chegada dessa virgem, para que essa virgem fosse a mãe do Divino Salvador. Então, até a encarnação, muito tempo, muitos anos, os profetas desejavam esse momento. Tanto que o profeta diz, né, agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Lá, o velho Simeão no templo. Porque os profetas, Isaías e os outros, desejavam esse momento. E não apreciaram esse momento, porque Deus, repito aqui, escolheu o momento exato, e o momento exato teria que ser com a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Ele não escolheu outra moça, não escolheu outra senhora, escolheu essa menina, Nossa Senhora. Então, antes da encarnação, a gente fala de Deus nesse sentido. Em relação a Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha outras possíveis vias à sua disposição. Ele poderia chegar a esse mundo, note que Jesus é Deus, tá? Ele poderia ter vindo à humanidade de uma outra forma. De repente, como Melquisedeque aparece, não sabe de onde veio nem nada, mas aparece. O Messias aparece. E você não sabe a sua origem. Então, Jesus Cristo poderia ter vindo à humanidade dessa forma. Quem é a mãe? Não sabe. Quem é o pai? Não sabe. Então, Jesus Cristo tinha muitos meios para chegar até você, até chegar para mim. Se ele escolheu aquela, ele escolheu livremente. Foi porque ele julgava a melhor coisa. Então, entre todos os meios que Deus tinha para chegar até você, ele escolheu o melhor meio, e o melhor meio era Nossa Senhora. O nosso Senhor Jesus Cristo fez dessa forma. E você há de concordar comigo que Jesus, ele poderia aparecer lá do nada, lá no templo, já pregando, já com seus 30 anos, realizando os seus milagres, as bodas de Caná. Poderia, e ninguém sabia de onde o Senhor apareceu. Eu pego o exemplo de Melquisedeque. Então, apesar dela não ser necessária, Jesus Cristo viu que se encarnar por meio da Virgem Santíssima, pelo sim da Virgem Santíssima, era de fato o melhor meio. O Verbo
tinha uma intenção, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma intenção, recapitular, de retornar desde o início toda a sua obra. É por isso que Maria é considerada a nova Eva. Aquela Eva lá do Jardim do Éden, ela aprontou. Então Cristo quis deixar para a humanidade uma nova Eva. Essa nova Eva seria Maria. Lá no Jardim do Éden tínhamos Adão. Jesus quis ser o novo Adão. Então está aqui, no ato da encarnação do Verbo, o novo Adão, que é Jesus Cristo, e a nova Eva, que é Nossa Senhora. E ali, já adiantando um pouco as coisas, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Houve um diálogo com Nossa Senhora com o anjo. A gente volta lá no Jardim do Éden, houve um diálogo com Eva e a serpente, que na verdade era o anjo, era Satanás, Satanás é um anjo. Então, Cristo quis não fazer a mesma coisa, mas recapitular as coisas. Está aqui uma nova Eva, está aqui um novo Adão. Aqueles falharam. Agora, esses dois aqui vai consertar as coisas. Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo será o novo Adão e Nossa Senhora será a nova Eva. Os mesmos meios que serviu para a nossa ruína, serviu para a nossa redenção, é o que diz Santo Irineu. Então, usou esse meio aqui para a nossa perdição. Então está aqui, esse mesmo diálogo, uma virgem, Eva era virgem, Nossa Senhora virgem. Adão virgem, Nosso Senhor virgem. Eva conversa com a serpente, Nossa Senhora conversa com o anjo. Feita a correção. Maria é toda predestinada, desde toda a eternidade ela já estava preservada para esse grande evento de ser a mãe do Salvador. Jesus é o Verbo encarnado e Maria, desde toda a eternidade, predestinada a ser a mãe de nosso Deus, a mãe do nosso Salvador. Bom, enquanto Deus Pai, antes da encarnação, ele esperou o momento exato. Em relação a Deus Filho, ele quis que fosse Nossa Senhora para que ela fosse a nova Eva, ele o novo Adão. Agora, em relação ao Espírito Santo, são as três pessoas da Santíssima Trindade. A encarnação, sabemos muito bem, é obra das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A formação do preciosíssimo corpo de Nosso Senhor, no ventre de Nossa Senhora, é atribuída ao Espírito Santo. A encarnação é obra das três pessoas, mas o milagre da formação do corpo é atribuído à terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, após ter pedido o seu consentimento. Volta aqui ao Ângelus. O anjo do Senhor nos chamaria, ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, o Espírito Santo esperou o consentimento de Nossa Senhora para poder realizar nela o milagre da encarnação do Verbo, que ali seria formar o preciosíssimo corpo de Nosso Senhor. Nota que aqui, muito de modo especial, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quis depender do sim de Nossa Senhora. Ele quis depender do sim. Tanto é que dentro desse diálogo, o anjo fala, você vai se conceber, vai dar a luz, tudo mais, e vai ser obra do Espírito Santo. Aquela clássica pergunta que ela diz, como que isso vai acontecer se eu não conheço o varão? Como que vai acontecer se eu não conheço o homem? Ou seja, como que vai acontecer se eu sou virgem? Nessa resposta aqui que Nossa Senhora dá ao anjo, aí os grandes padres da vida espiritual, eles falam o seguinte, Nossa Senhora está disposta a não ser a mãe de Deus se isso custasse a sua virgindade. Então, perder a minha virgindade eu não quero. Passe e sair para outra. Então, quando ela diz assim, como que isso vai acontecer se eu não conheço o varão? Se eu não conheço o homem? Se eu sou virgem? Bom, humanamente falando, se você já tem compromisso com São José, você vai casar com São José, vai ter o processo normal e vai ficar grávida. Essa é a lógica. Então, essa pergunta de Nossa Senhora parece fora de sentido, mas não é fora de sentido.
Ela simplesmente está falando para o anjo: olha, eu já fiz uma promessa de não perder a virgindade. Como que isso vai acontecer? Aí o anjo dá a resposta: não, o Espírito Santo vai vir e tudo mais. E ela dá o consentimento: já que é assim, já que eu não vou perder a minha virgindade, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então nota que ela deu o consentimento. Note outro ponto importante: a Santíssima Trindade quis depender desse sim. Que poderia simplesmente você estar grávida, o Espírito Santo já fez a obra e você vai cuidar desse menino. Poderia, ele é Deus. Ela é uma criatura, ele é o Criador. Então, ele poderia chegar a dar essa informação. Mas não, ele respeita a posição de Nossa Senhora, pede a permissão de Nossa Senhora, nos dando uma grande lição de até humildade. Quem quiser chegar até Deus, tem que ir até essa virgem, porque Deus, para chegar até você, quis depender dessa virgem. Isso é bíblico. E está no Tratado da Verdadeira Devoção. Então, Jesus vem até você por meio da virgem. Quem quiser ir até Jesus vai ter que ser por meio da virgem. E para encerrar, não por uma deficiência de Deus, mas porque Deus quis que fosse assim. Isso desde toda a eternidade. E esse decreto é imutável e não vai mudar nunca. Tá bom? Essa é uma pálida introdução do nosso curso do Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora.